Olá! Olá, pessoal! Estamos ao vivo. Olá, Esther! Olá! Olá, pratinhas da Alice! Tudo bom? Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo para mais um Melhores do Mês, a live mais querida pelas mães e mais temida pelo cartão de crédito. Pessoal, tudo bom com vocês? Estava com saudade de fazer essa live. Tem um tempão que a gente não faz Melhores do Mês, né? Pois é. Aí hoje eu vou tirar o atraso, vou mostrar um monte de livro legal pra vocês, especialmente pros pequenininhos, né? Tem muita coisa nova aqui para os menorzinhos, assim, para bebês mesmo, coisa que vocês vão poder ler aí desde que nasce até quando for bom ler, né? Aqui eu tenho 3 faixas etárias que vão até os 5 anos e a gente lê os mesmos livros. Hoje em dia a gente tá sempre lendo para todo mundo, né? É claro que existem os momentos de leitura individual, quando a gente acha um tempinho, uma brechinha ali no dia para ler para um individualmente, mas em geral a gente tem esses momentos para todos. Então, as idades aqui são, começar pela mais velha, 5 anos, né? A Esther acabou de completar 5 anos em setembro. 4 anos, o Henrique vai fazer 4 anos agora, segunda-feira. E 2 anos completos, né? O Francisco tem 2 aninhos. E realmente hoje a gente consegue ler para todos ao mesmo tempo e é muito bom, muito tranquilo, muito legal, muito melhor do que era antes, porque quando eles eram menorzinhos era um pouco caótico. Mas agora a gente já tem já atingimos esse patamar em que todo mundo consegue ouvir a leitura, é bem legal. Então, os livros que agradam o Francisco agradam também aos outros, tá, gente? Por isso eu sempre digo para vocês, essas listas de livros, né? No caso, quem é aluno do Horas já me ouviu dizendo que as listas de livros são cumulativas. Então, você não se desfaz daqueles livros que você lia para o seu filho quando ele era mais novo. Você só vai acrescentando livros mais extensos, livros mais complexos, né? Mas você não se desfaz daqueles livros que fizeram sucesso com seu filho e que são bons livros, até porque existe uma memória afetiva aí associada a esses livros, e é sempre bom que você volte a eles, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar, como sempre, falando dos livros para o bebê, né? Porque, na verdade, o Francisco já não é mais um bebê. Vai vir outro bebê aí, daqui a pouco eu vou poder falar realmente bebê, mas pra mim ele ainda é um bebê, né? Que é o Francisco, ele tá com 2 anos. E eu queria começar falando desses livros maravilhosos aqui, que eu já mostrei nos stories, fiz um post sobre eles, mas eu faço questão de divulgá-los aqui também, que são esses livros da Bendito Livrinho, esses livros aqui para bebês mesmo, que são livros em alto contraste, né? Então a gente tem preto e branco e tem esse aqui, tem cores mesmo, aqui ó. Cores contrastantes, né, que auxiliam aí a discriminação visual do bebê, né? Vocês sabem que a visão do bebê nos primeiros meses de vida, ela não é uma visão nítida, né? E ele também não tem muito alcance, ele não consegue enxergar muito longe. Então o bebê tá nessa fase assim de, né, tá discernindo ainda as formas, as cores, ele precisa de cores contrastantes para poder se concentrar melhor, né, aprender a focar. Então esses livros aqui da Bendito Livrinho são maravilhosos e a qualidade deles é perfeita, gente. Vocês podem ver que eles tiveram até o cuidado de fazer bordas assim que são mais arredondadas, né, que não tem perigo de machucar a criança. Então esse aqui é a Arca de Noé. Tem também a Criação do Mundo e tem a Ovelha Perdida. Então, deem uma olhada lá no perfil da Bendito Livrinho, que eles estão fazendo um trabalho maravilhoso aí na produção de livros para bebês, tá? São cartonados, né? Essas páginas durinhas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como é que esses livros funcionam, porque às vezes a pessoa fica sem saber como usar, né? O livro chega e, assim, são imagens apenas, né? Como é que você usa um livro desse? Você vai abrir o livro na frente do bebê, você pode, por exemplo, deixar o bebê em um lugar plano, no tapete ou em cima da cama, de bruços, né? Ele vai ficar olhando aqui para o livrinho
e você vai falar sobre as imagens. Então aqui você pode dizer: olha, filho, o passarinho em cima do galho da árvore. Olha as estrelas. Aí você vai conversando com a criança, nomeando o que vocês estão vendo. Deixa ela olhar para as páginas por muito tempo. Você vai ver que o bebê fica, realmente ele fica olhando com muito interesse para as páginas. Aí passa um tempo, você vira a página. Olha a nuvem, está chovendo, olha as gotinhas de chuva. Né? Aí, olha a folha, olha o fruto. E por aí vai. Nesse Arca de Noé, nós temos algumas palavras, né? Então a gente tem o nome dos animais: as zebras, os koalas, os macacos. Aqui você pode explorar o som dos animais, né? Olha o leão, olha a leoa. Como é que o leão faz? E aí você vai conversando com a criança e passando as páginas lentamente. Lá no perfil do Bendito Livrinho, vocês vão ver que tem várias fotos de bebês usando esses livrinhos. É bem legal, vocês vão se inspirar. Eu usei desse tipo de livro com o Francisco, só que nós tínhamos poucas boas opções em português. Agora a gente já tem. Eu comprava livro em inglês, desse tipo, né, em alto contraste, e lia para ele. Agora a gente já tem aí, você já tem a opção de comprar aqui no Brasil, do livro brasileiro mesmo. E A Ovelha Perdida tem história. Esse aqui já é um livro que tem narrativa. Então, é a parábola, né, bíblica. E esse livro tem abas. Então, o pastor sai procurando as ovelhas. Aí aqui você tem as abinhas, ó. Será que a ovelha tá aqui? Ah, não tá. Pra vocês verem, gente, até os mais velhos gostaram desse livro aqui. Né? Aqui na capa tá dizendo para bebês de 6 meses a 3 anos, mas até a Esther se interessou por esse livro aqui. A Esther tem 5 anos, então vale a pena. Tá? E realmente eu tô encantada assim, com a qualidade do trabalho desses livros aqui. Material de muita qualidade, a página tem uma textura muito agradável. Tá perfeito, gente. Esses livros estão perfeitos, tá? Bom, também para bebês, saiu bastante coisa legal para bebê recentemente. Também para bebês tem essa coleção aqui da Pelicano, que tem lá na minha livraria, que se chama O Nome das Coisas. Então tem Hora do Banho, Compras na Feira e Passeio na Fazenda. Tem algum outro? Acho que não, são esses mesmo. Isso aí. Esses livros aqui são ilustrados pela Gisele Daminelli, que eu acho uma das melhores ilustradoras no Brasil hoje. E a Gisele faz sempre um trabalho muito delicado, muito bonito. As crianças adoram. E são livros para bebês que tem apenas uma ilustração e uma palavra. Então, mais uma vez, é um livro em que você vai conversar com a criança, né, sobre o que vocês estão vendo. E como as ilustrações são ricas em detalhes, dá para você conversar bastante, né? Por exemplo, olha o cachorro na fazenda, como é que o cachorro faz? Aí as crianças aqui, eu estava lendo para o Francisco esses livros, né? Mas quando os mais velhos viram, eles viram que eu estava lendo esse livro, eles vieram correndo e ficavam respondendo as perguntas também. Então, como é que o cachorro faz? Olha a cerca aqui atrás. Por que tem essa cerca aqui atrás? E aí você vai conversando, né? A ovelha também, você pode perguntar, como é que a ovelha faz? Né? O que a ovelha dá pra gente? A ovelha dá a lã pra gente. Quando tem a tosquia da ovelha, né? A gente extrai a lã da ovelha, a gente pode fazer roupas, você vai conversando. A vaca, né? O que a vaquinha dá pra gente? A vaquinha dá o leite pra gente, dá a carne, ela come capim, né? E aí vai, como é que a vaca faz, etc, etc. As ilustrações são lindas, estão vendo? O cavalo, porco, então a galinha, olha que animal maravilhoso, é a galinha. Então, aqui a gente sempre, a gente está sempre falando sobre
por exemplo, a gente vai comer alguma coisa, daí a gente sempre remete, né, à origem daquele alimento e tudo. Então, é legal que quando a gente tem o livrinho, a gente vai explorando tudo isso também. Hora do banho, também é o mesmo esquema, tá? Você tem de um lado a ilustração, do outro lado a palavra. É legal também para criança que está em fase de pré-alfabetização, que você pode explorar bastante as letras, né? Como a gente tem maiúsculas e palavras isoladas, então dá para você ir explorando aí o som das letras e tudo. Então você tem o shampoo, sabonete, chinelo, olha que legal. E compras na feira também. Deixa eu mostrar aqui. Tem alface. Aqui do lado tem tomates. Aqui o tomate. E do outro lado a palavra. A maçã. Laranja. Deixa eu ver o que mais. Manga. Estão vendo? As ilustrações da Gisele são a coisa mais maravilhosa. Eu vou mostrar hoje outro livro aqui que foi ilustrado por ela. Melancia. Então, livros para bebês. Serve para você trabalhar essa questão da nomeação, da descrição das imagens. Serve também, se você tiver uma criança mais velha, você pode explorar também a questão dos sons das letras, né, que estão aqui. É legal porque está bem destacado, bem isolado, dá para você trabalhar o som de cada uma. São bem úteis esses livrinhos aqui. Então, eles estão de promoção lá na minha livraria, tá bom? Tá um precinho bem em conta, bem legal. Também para bebês e crianças um pouquinho mais velhas também, nós esse mês nós usamos muito esses aqui do Pip e da Pose. Pip e Pose. Tem vários livros que vocês vão encontrar aqui do Pip e da Pose. Então, esse aqui, o Sapinho de Dormir, fez muito sucesso esse mês. Com todas as crianças, na verdade, embora eu considere esse um livro mais para o Francisco, mas todas as crianças gostaram muito desse livro. As ilustrações são muito bonitinhas, é o mesmo ilustrador do Grúfalo, da Apertada e Sem Espaço, né? Então vocês devem reconhecer o traço aí. E essa história de esses dois amiguinhos aqui, e a Pose vai dormir na casa do Pip. E ela esquece o ursinho de pelúcia dela, o sapinho, né, com o qual ela costuma dormir. E aí o Pip acaba tendo que emprestar o bichinho de estimação dele pra amiguinha, né, pra ela conseguir dormir. Então é uma história bem bonitinha. Deixa eu mostrar pra vocês as ilustrações aqui. Olha só. É bem legal porque assim, você pode nomear tudo isso e a criança gosta de ficar olhando, né? Olha que bonitinho. Então, é uma história que além de tudo tem uma... O tema é interessante, né? Então, essa questão de dividir os brinquedos, né? No fim das contas é isso. Você ser generoso com os seus brinquedos, né? Porque aqui, ó. Quando o Pip vai emprestar a porquinha, que é o brinquedo que ele mais ama no mundo, ele até faz uma carinha assim, tipo, ai, vou ter que emprestar meu brinquedo, mas ele acaba emprestando, e aí a Pose consegue dormir, né, sossegada. Então, é bem legal. Dessa coleção do Pip e da Pose, só tem um que eu acho que alguns pais não vão gostar, que é esse aqui, Pip, Pose e a Pequena Poça. Esse livro tem um probleminha, essa história tem um probleminha, que é o seguinte: o Pip vai visitar a Pose, né? E lá pelas tantas ele faz xixi, ele não consegue se segurar e acaba fazendo xixi no chão, né? Aí a Pose limpa, né? Ela diz, não se preocupe, isso acontece e tudo, só que aí ela vai emprestar uma roupa pra ele. E ela acaba emprestando um vestido. E aí ele passa a história toda de vestido. Estão vendo? Aqui, ele usando o vestido, né? E aí, na hora de tomar banho, né, eles vão tomar banho juntos, enfim.
Eu falei, bom, eu vou alertar aí, porque alguns pais vão se incomodar, né, com esses detalhes aqui da história. Eu achei assim, não precisava, né? E hoje em dia a gente vê uma coisa assim, isso aqui não foi por acaso, né? Então, enfim, tem esse problema aí, esse livro. Pip Pós é Pequena Poça, né? Se vocês quiserem comprar os outros não tem nenhum problema desse tipo. Tem Pip Pós e o Balão Vermelho, Pip Pós e o Novo Amiguinho, e esse aqui é a Pequena Poça. Então a Pequena Poça tem esse disclaimer aí, tá bom? Tem outro tipo de livro para bebês que a gente usa bastante aqui. Está em inglês, mas vocês podem comprar ou traduzir usando aquele esquema da fita washi, ou, enfim, da forma como vocês quiserem. Quem não sabe usar a fita washi para traduzir livro, é só você procurar no meu feed, é um post com um livro em inglês. Eu não tô com ele aqui para mostrar para vocês. Mas é um livro chamado God Gave Us Two, e nesse post eu falo sobre como usar a fita washi para fazer tradução de livro, né? Esses livros aqui da Leslie Patricelli são muito bons para bebês. Tem vários livros, são poucas palavras por página, de modo que ele é um livro bem tranquilo de você usar, mesmo que você não domine o inglês. E eles são muito divertidos. Então esse aqui se chama No No, Yes Yes. O Francisco adora. Então, aqui, por exemplo, tem o bebê jogando comida na cabeça, e aqui, no, no. Aí a gente fala, jogar comida na cabeça? No, no. Comer comida com a colher, yes, yes. E eu falo no, no, yes, yes mesmo. Eu não falo não, não, sim, sim, né? Eu falo no, no, yes, yes. Aqui, rabiscar a parede, né? Rabiscar o cachorro, no, no. Né? Desenhar no papel, yes, yes. Então tem sempre esses opostos aqui. Tirar a meleca do nariz. Assoar o nariz. Comer comida do cachorro. No, no. Comer uma banana. Yes, yes. Tem bastante coisa. O Francisco estava nessa fase aqui, ó, de jogar brinquedo no vaso. Jogar brinquedo no vaso. No, no. Fazer cocô no vaso. Yes, yes. E por aí vai, eu adoro esses livros da Leslie. Bater no amiguinho, ó. No, no. Brincar com o amiguinho. Yes, yes. São bem legais. Então, aqui eu vou falar outros títulos pra vocês, né? Baby Happy, Baby Sad. Então, coisas que deixam o bebê feliz, coisas que deixam o bebê triste. Big and Little. Então, você vai ter em todas as páginas esse contraste do que é grande, o que é pequeno. Enfim, são livros que vale a pena vocês procurarem. Lá na Amazon tem, o preço é bem acessível. E são livros que chegam super rápido, né? Você não tem que esperar assim, meses para o livro chegar. E eu acho que vale a pena demais, tá? Procurar eles para o seu bebezinho aí. Vocês vejam, por exemplo, esse livro tá em inglês, mas pelo amor de Deus, né, gente? É a mesma palavra o livro inteiro, assim, não tem dificuldade nenhuma em você utilizar esse livro aí com o seu bebê. Então fica aí a dica. Bom, vou mostrar dois aqui que são clássicos. Eu já mostrei milhões de vezes, mas eu vou mostrar de novo, porque eles simplesmente não deixam de ser lidos, né? Uma aranha muito ocupada e uma lagarta muito comilona. Que, aliás, eu tive que comprar de novo, porque o Francisco esqueceu esse livro no quintal, choveu em cima do livro, estragou o livro todo. Eu aproveitei que estavam de promoção lá na Amazon e comprei de novo. Mas, por incrível que pareça, ele gosta mais da aranha. Então, muitas vezes eu pergunto, o que você quer ouvir hoje? Ele, aranha, aranha! Ele corre lá e pega o livrinho, né? Então, esse livro eu adoro, porque tem vários animais, você pode fazer os sons dos animais, e tem a repetição, né? A questão da repetição. Então, aqui. A aranha não respondeu. Estava muito ocupada, tecendo sua teia. Isso se repete, né? Ao longo da história. Então, vem a vaca, chama a aranha para comer um pouco de grama. E aí o texto se repete. A aranha não respondeu. Estava muito ocupada, tecendo sua teia. E aí, por fim, ela termina a teia vai evoluindo, né? Até que ela fica pronta
e aí a aranha finalmente consegue pegar uma mosca, né? E o Francisco adora essa página aqui, porque ele adora coruja. Então, a coruja aparece e pergunta quem fez essa linda teia. A aranha não respondeu. Estava dormindo. Foi um dia muito, muito ocupado. Então é um livro muito legal, esse aqui. Uma aranha muito ocupada. Todas as crianças gostam desses livros aqui, do Eric Carle. Tanto este quanto este. Este aqui é o clássico absoluto dos bebês, né? Assim, você tem um bebê em casa, você tem que ter uma lagarta muito comilona. Né? Tem que ter. Assim, primeiro livro, tô grávida. Qual livro que eu vou comprar? Uma lagarta muito comilona. E quem já me acompanha há mais tempo já sabe que eu tive uma resistência muito grande com esse livro no começo, porque eu achava ele feio. Mas assim, todos os livros sobre leitura em voz alta que eu lia, absolutamente todos os livros, falavam sempre de uma lagarta muito comilona. Esse livro já foi traduzido para mais de 70 idiomas. Ele já vendeu, eu me esqueci o número de milhões de cópias, acho que 55 milhões de cópias, enfim. O livro é um sucesso absoluto e eu não consegui entender o motivo, né, desse sucesso, até que eu comecei a ler esse livro para as crianças e eu vi que elas amavam a lagarta. Eu falei, tá bom, né? Não tá mais aqui quem criticou o livro, me rendi ao livro e hoje, na verdade, eu vejo como esse livro é genial no sentido de conseguir explorar muitas coisas com uma história muito simples e em poucas páginas. Então, no mesmo livro, você tem o ciclo de vida da lagarta, você tem a enumeração dos dias da semana, você tem contagem de 1 a 5, aqui as crianças adoram esses buraquinhos também, para ficar enfiando o dedinho, né? Você tem nomes de alimentos, contagem de 1 a 5, na verdade contagem até de 1 a 10, porque aqui tem 10 alimentos, então você tem os nomes desses alimentos aqui também. Então, gente, olha o tanto de coisa que você explora. Tem a questão das cores, né? Como as cores são muito contrastantes, você consegue trabalhar também nomes de cores aqui com a criança. Então, é um livrinho, assim, em que você tem um monte de informação, né? Apesar dele ser muito simples, mas você tem, assim, milhões de coisas, não milhões, né? Mas muitas coisas que você pode aí abordar com a criança. E no final, eu sempre dou aquela batida de página, né? Que a borboleta voou, e aí eu pouso na cabecinha do Francisco, ele adora, ele fica esperando o momento que eu vou pousar o livro na cabeça dele, enfim. Sucesso absoluto, não tem o que discutir, a lagarta é eterna. E por fim, ainda para bebês, eu não poderia deixar de mencionar os livros do Atílio, tá? Para quem procura aí histórias tradicionais para bebês, os livros do Atílio são uma ótima opção. São livros muito bem feitos, cartonados. As ilustrações, você pode até não gostar das ilustrações no primeiro momento, mas você vai acabar se apaixonando por elas, tá? Então, são bem coloridos. Eu gosto muito desse fundo branco, dessa coisa bem limpa, assim, nos livros dele, né? E as historinhas são bem fiéis ao original, né? Então a gente aqui tem de fato a fábula do rato do campo e do rato da cidade. Eu gravei uns stories esses dias lendo isso aqui pro Francisco, né? Fazendo a voz do ratinho. E onde é que foi? Foi na cena do... sim, foi na última página. Aqui no final, vocês devem conhecer a fábula, o ratinho do campo conclui que a cidade, apesar de todas as vantagens, né, de todas as suas vantagens, a cidade oferece muitos perigos e ele prefere mesmo a vida no campo, né? Então, ele volta para a cidade e diz: adeus, querido primo, a cidade não é para mim. Prefiro comer só pão e queijo, mas em paz. E o Francisco amou esse tal de em paz. Então, eu lembro que quando eu li as primeiras vezes para ele ficava o dia inteiro repetindo assim, em paz, em paz. Era muito engraçado. Mas então, Atílio, cadê o nome do autor? Aqui, Atílio Cassinelli, procurem o que vocês puderem comprar dele, é muito bom. Tem Chapeuzinho Vermelho,
tem Cachinhos Dourados, tem um monte de coisa, gente. O Leão e o Rato, tem bastante coisa. E para bebês, assim, perfeitos, tá? Uma excelente opção. Agora vamos para os mais velhos, né? Tudo isso que eu mostrei são livros que eu li esse mês para o Francisco, mas, como eu disse para vocês, todos os irmãos se interessam também por essas leituras, então acaba sendo bom para todo mundo. O primeiro livro que eu queria trazer para vocês, que eu li para a Esther e para o Henrique, é esse aqui, A Boneca de Cera. Está em promoção também lá na minha livraria. E esse livro tem uma história interessante, que foi o seguinte: esse livro chegou, a minha livraria mandou para eu conhecer, eu li a história, achei a história, no mínimo, intrigante, e deixei o livro em cima do armário, né? Até recebi umas visitas no mesmo dia, à noite, as visitas chegaram, olharam, acharam muito estranhas as ilustrações, assim, porque a boneca, a pessoa não tinha lido a história ainda, né? Então, quando a pessoa olhou essas imagens aqui, ela falou, nossa, mas que coisa estranha, né? E aqui também, né? Aí acharam meio esquisito, assim. Eu falei, não, é porque acontece uma série de coisas aí com a boneca, né, e tudo. Mas, enfim, eu não achei que esse livro fosse fazer tanto sucesso, assim, com os meninos. Aí as crianças chegaram, viram o livro em cima do armário, pediram para eu ler, e eu comecei a ler. E o fato foi que, assim que eu terminei de ler a história, eles pediram para eu ler de novo. Eles ficaram bem impressionados com o comportamento aqui da personagem, né, da Sofia. A Condessa de Seguir escreveu várias histórias sobre essa personagem, a Sofia. Eu deveria até ter separado, gente. Eu tinha pensado em separar e não separei. Eu tenho aqui o livro com... como é o nome? Os Desastres de Sofia. Se não me engano, foi assim, é assim o título da edição que eu tenho. Os Desastres de Sofia. Então tem todas as histórias aí dessa personagem chamada Sofia, que é uma menina que acaba cometendo vários atos imprudentes, né? Ela é uma criança e ela acaba fazendo uma série de coisas assim reprováveis, né? E essa é uma dessas histórias desse livro, que foi totalmente ilustrada aqui nessa edição. Então, qual é a história desse livro? A Sofia ganha uma bonequinha de cera do pai dela, e assim que a boneca chega, ela fica deslumbrada, maravilhada, era uma boneca que ela queria muito, e ela é uma menina muito, não é ansiosa, ela não consegue esperar por nada, né? Ela quer arrancar a boneca da caixa de qualquer jeito, aí as pessoas já dizem, cuidado, Sofia, vai estragar a boneca, né? E ela abraça a boneca e quer cuidar daquela boneca e tudo. Só que aí um dia ela acha que a boneca tá com frio, aí ela resolve deixar a boneca no sol para esquentar. E a mãe dela avisa, olha, ela vai derreter, você não pode deixar no sol. E ela, não, mas imagina, né? A Sofia sempre acha que sabe tudo. E aí acaba que o sol acaba derretendo os olhos da boneca, e os olhos dela caem para dentro da cabeça, né? Por isso que aqui nessa ilustração ela está sem olhos. Aí a mamãe da Sofia vai, conserta a boneca, né? Coloca os olhinhos de novo no lugar. E a Sofia promete que vai cuidar bem da boneca e que ela vai durar para sempre. Só que o tempo vai passando e a Sofia começa a enjoar da boneca. Então ela resolve, por exemplo, dar um banho na boneca. E quando ela dá o banho, a boneca perde toda a sua cor e fica pálida. E aí depois a Sofia resolve fazer cachinhos no cabelo da boneca, passa o ferro quente em cima do cabelo e o cabelinho da boneca se queima e cai. E a boneca fica careca. Depois ela consegue arrancar o braço da boneca, aqui, e depois os pés. E conforme a boneca vai ficando feia e destruída, a Sofia vai gostando cada vez menos dela e se importando cada vez menos com ela. Chega um dia, então, que ela resolve colocar a boneca em cima de uma árvore, a boneca cai lá de cima, quebra a cabeça, e aí não tem mais conserto. Aí a boneca morreu, né? E o que a Sofia resolve fazer? Um funeral, né? Um velório para a boneca. E aquilo vira um evento, então ela chama os amiguinhos dela pro velório,
e prepara um caixão, né? A babá prepara um caixão usando uma caixa de brinquedo e tudo, e as crianças enterram a boneca na maior alegria, né? Morrendo de rir. Você vê que o sorriso das crianças é um pouco malvadinho, né? E aquilo vira um evento, né? E aí no final a Camila e a Madalena, que são as amigas da Sofia, dizem que ela podia quebrar outra boneca, outro brinquedo, para que eles pudessem fazer um outro funeral assim tão divertido. E aí a história acaba. A história acaba assim. Não existe uma lição de moral, não existe um desfecho que mostra assim que, por exemplo, a Sofia levou uma bronca da mãe, né? Ou que, enfim, a história acaba assim com essa proposta de que a Sofia quebre outro brinquedo. Qual foi a reação aqui das crianças ao ouvirem essa história? Primeiro, elas, ao longo da história, elas iam ficando impressionadas com as atitudes da Sofia. Então, por exemplo, arrancou o braço da boneca e as crianças, né? Arrancou os pés da boneca. Nossa, tadinha! E colocou a boneca em cima da árvore, a boneca caiu e quebrou a cabeça. Aí a Esther dizia, não. E aí, quando a Esther viu as crianças aqui rindo, nessa cena aqui, a Esther falou, por que eles estão rindo? Ela falou, elas estão rindo da boneca, porque a boneca tá feia, sem cabelo, sem braço, sem mãos, sem pés. Aí a Esther dizia, mas elas não deviam estar fazendo isso. Eu falo, pois é, filha, essas crianças aqui, elas não estão percebendo, né? Que elas deveriam ter cuidado da boneca, a Sofia deveria ter cuidado da bonequinha, foi o papai que mandou a bonequinha pra ela. Você acha que ele vai ficar feliz quando ele souber que ela destruiu a bonequinha? Aí você, não. Então as crianças ficaram tocadas, compadecidas, né? Por tudo que aconteceu com a boneca. Então, alguns pais têm essa preocupação, assim, por exemplo, essa não é uma história que tem uma lição de moral evidente, né? Do tipo, não destrua seus brinquedos, crianças, né? A história não diz isso, a história só conta o que aconteceu. A Sofia fez o que ela fez com a boneca, a Sofia é uma criança um pouco mimada, é uma criança que nunca é corrigida, né? Vocês podem perceber que, quando vocês lerem essa história, que a mãe da Sofia e a babá veem tudo que está acontecendo e ninguém fala nada, né? Então a Sofia vai destruindo, gradativamente ela vai destruindo a boneca e fica tudo bem. No fim a babá prepara o caixão, né? E a mãe até sugere que eles levem o caixão lá pra fora em uma maca e tudo. Então a Sofia vai crescendo assim sem limites, né? Então as crianças, na verdade, elas perceberam imediatamente vamos dizer, o que estava errado nessa história, né? Então é o que eu digo, gente, as histórias nem sempre elas são uma receita, nem sempre não, elas não devem, né, se é uma boa história, ela não deve ser uma receitinha de bolo, né, ou algo que seja, que atenda imediatamente todas as suas expectativas do que é uma história edificante, né? Eu achei essa história extremamente edificante, né? Apesar dela não ser, aparentemente, ou à primeira vista, uma história que, como os pais gostam de dizer, que esteja ensinando algo positivo para as crianças, né? A Esther amou esse livro, o Henrique também gostou da história, mas a Esther, sem dúvida, foi a que mais gostou. Eu já devo ter lido esse livro chegou recentemente. Eu já devo ter lido mais de 10 vezes essa história aqui para eles, desde que o livro chegou. E até o Francisco gostou do livro, ele ouve junto com os irmãos, então ele fala da boneca de cera, a boneca de cera. Então é uma história bem interessante, que tem uma densidade psicológica, e o fato de ter personagens que são crianças, né? Crianças mesmo, não são assim animais, né? Eu não tenho nada contra a história de animais personificados, né? De animais que agem como gente, nada contra, mas é engraçado, assim, existe um impacto diferente quando você lê uma história que é protagonizada por crianças, né? E as crianças se identificam imediatamente com os personagens e realmente se compadeceram muito da bonequinha aqui. E depois a Esther ficou comentando sobre o comportamento da Sofia, né? Hoje mesmo houve um momento aqui em que ela falou, eu cuido bem dos meus brinquedos, né? Aí eu disse, pois é, você cuida bem dos seus brinquedos, né? A gente tem que cuidar bem, porque, né,
no caso era um brinquedo que a vovó tinha dado pra ela, porque a vovó te deu, né, com muito carinho, etc, etc. Então, é uma história que pode ser chocante à primeira vista, mas vocês leiam e vejam a reação aí das suas crianças, tá? Eu recomendo para a partir de 3 anos. O Henrique tem 3 anos, mas ele tá assim, ele tá quase fazendo 4, né? Praticamente ele já tem 4. Mas se é uma criança habituada à leitura em voz alta, eu creio que a partir de 3 anos você já pode ler, tá? Ou a partir de 4 anos, tá bom? Essa questão de observar a reação da criança é crucial, tá? Você nunca pode prever o efeito que uma história vai ter sobre a criança. Eu vou pegar aqui outro livro para demonstrar isso também. Tem até uma história engraçada. Quando eu estava lá no Rio, regravando o Horas Incríveis, o Arno, né, meu querido Arno, e a querida Araceli, esposa do Arno, foram lá no estúdio. E a gente começou a conversar sobre livros. Tinha uma pilha de livros infantis lá que eu tinha levado. E aí o Arno, para me irritar, ele falou: você indicou um livro muito ruim. Aí eu disse: impossível, isso nunca aconteceu. Aí ele falou: não, é um livro muito ruim. Aí eu falei: que livro é? Aí ele: não lembro. Eu falei: não, você vai ter que lembrar, agora você vai ter que lembrar. Ele: não, mas eu não lembro que livro é. Não, mas fala aí, como é que era o livro? Aí ele: não lembro, eu vou falar aqui com a Araceli. Nesse momento a Araceli ainda não tinha chegado. Eu falei: então manda uma mensagem pra ela que eu preciso saber que livro é esse, porque eu vou defender ele até a morte. E aí, por fim, eu descobri, né? A Araceli chegou no estúdio depois, e aí, quando ela viu A Vaca Mimosa, ela falou: esse livro aqui. Foi esse livro aqui que o Arno não gostou. Aí eu: como ele não gostou da Vaca Mimosa, né? Vou defender a Vaca Mimosa até o fim. A Vaca Mimosa é maravilhosa, não tem o que falar da Vaca Mimosa. E aí, ela foi dizer que, quando ela leu esse livro aqui, Mimosa Não Quer Tomar Banho, ela teve um certo probleminha na hora de dar banho nas crianças lá depois, porque as crianças falaram: não, eu quero ficar igual a Mimosa, eu não quero tomar banho. Olha pra vocês verem o efeito que uma história teve e que não aconteceu aqui em casa. Nunca aconteceu isso das crianças falarem: não quero tomar banho, quero fazer igual a Vaca Mimosa. Né? Pelo contrário, as crianças aqui gostam bastante de tomar banho, e inclusive o Francisco, ele não pode ver o banheiro, não pode ver o chuveiro, que ele quer entrar no chuveiro para tomar banho. Então, é curioso, né? Porque realmente não dá para prever o efeito que uma história vai ter sobre a criança, né? Às vezes você acha que a história vai ter um impacto ruim, como, por exemplo, você pode imaginar com esse livro, A Boneca de Cera, e pelo contrário, a história desperta a empatia imediata, assim, da criança. E às vezes você acha que a história não vai ter efeito nenhum, como a Mimosa Não Quer Tomar Banho, porque os livros da Mimosa são livros divertidos. Isso aqui é livro para fazer rir mesmo, né? Eu até fiquei zoando com o Arno depois. Falei: você não tem senso de humor, o problema é esse, você não tem senso de humor. E às vezes você pode ter um probleminha aí com a sua criança, porque ela vai resolver imitar a Vaca Mimosa e não vai querer tomar banho. Enfim, pode acontecer, pode não acontecer, não dá pra saber. Inclusive existe uma história da Sarah Mackenzie em que ela conta que quando o filho dela tinha 3 anos, ela leu pro filho uma história, uma lenda, né, que existe sobre o George Washington, que quando o George Washington era criança, o pai dele tinha um pomar e cuidava com muito zelo desse pomar, e o George Washington ganhou uma machadinha. E ele ficou tão deslumbrado com a machadinha que ele foi até o pomar do pai e destruiu uma cerejeira que tinha lá. E o pai ficou furioso e perguntou: quem foi que destruiu a minha cerejeira? E o George Washington, né, corajosamente disse: papai, eu não posso mentir, fui eu. E o pai olhou pra ele, né, o menino achava que ia levar uma surra, mas o pai olhou pra ele e falou: bom, um filho honesto vale mais do que um pomar de cerejeiras. Então você agiu mal, mas você disse a verdade. Aí a história acaba. A Sarah Mackenzie leu essa história pro filho dela e o filho dela saiu pra ir brincar, né? E ela foi lavar a louça. E de repente ela olha pela janela e vê o filho com um taco na mão destruindo as roseiras dela. E ela imediatamente abre a porta da cozinha e grita: o que é que você tá fazendo, menino? E ele para e olha pra ela: pergunta se fui eu. Aí nessa hora ela entendeu. Aí ela: você destruiu as minhas roseiras? Ele: eu não posso mentir. Então assim, não dava pra ela prever, né, que o filho dela ia querer imitar, né,
desse jeito o comportamento do personagem da história. Então, esse excesso de preocupação, às vezes, que os pais têm com, mas meu filho vai querer imitar o personagem, mas meu filho... Olha, as coisas não funcionam exatamente assim, né? Às vezes ele vai imitar, né? Vai cometer atrapalhadas, faz parte também, né? Às vezes não, às vezes ele vai entender o que está no fundo da história e não vai imitar exatamente o que o personagem fez. Então eu acho que é algo que você que não deve impedir você de ler a história, né? E observar. E é claro, existem histórias ruins, né? Isso eu estou falando assim, existe um livro, por exemplo, que causou muito problema entre os pais uma época, que é um livro da Ana Maria Machado. Eu não me lembro o nome dele agora, mas é um livro que fala sobre um menino que queria... eu me lembro que ele queria se engasgar com uma maçã para que ele pudesse morrer. E aí os pais ficaram indignados com o livro, né? Porque o livro sugeria, né, que uma criança fizesse isso e tal. Essa história eu acho bem ruim mesmo, porque, enfim, né? Você tem que ver, por exemplo, qual é o risco de você ler Mimosa Não Quer Tomar Banho. O pior que pode acontecer é assim, o seu filho não querer tomar banho um dia, né? Dá um pouquinho de trabalho para você dar banho nele um dia, não é algo assim, não é o fim do mundo, né? Você tem que ver o que o livro tá... A ideia que o livro tá botando na cabeça da criança, no fim das contas. É uma coisa grave, né? É uma coisa realmente errada e que pode causar um prejuízo gravíssimo, né? Como a criança, sei lá, querer engasgar de propósito vocês me perdoem, gente, eu não lembro o nome desse livro. Na verdade, eu não tenho esse livro. Eu só li sobre essa polêmica uma vez na internet. E muita gente defendendo o livro, dizendo que não havia esse risco e tal. Eu não sei. Nesse caso aí, eu acho que como as crianças... algumas crianças podem sim querer imitar, eu acho que existe um risco sim. Eu acho que essa... a ideia é muito ruim, né, no fim das contas. Mas quando a história não implica... O que está sendo proposto pela história não é um risco, assim, a vida da criança... Então eu acho que vocês não precisam se preocupar tanto assim. Leia a história, veja o efeito que vai ter, e muitas vezes você vai se surpreender, porque a história, em vez de provocar uma imitação pura e simples, ela vai despertar uma empatia da criança pelos personagens, e você tá ali justamente para fazer a mediação disso, né? Você adulto tá ali para conduzir a percepção da criança, né? E isso faz toda a diferença. Então esse livro tem rendido muito boas conversas, esse da boneca de cera tem rendido muito boas conversas aqui entre nós, tá? Então, é um livro que eu não imaginava que ia ser tão bom, né? E foi. Bom, da série dos livros que eu sempre indico, deixa eu mostrar outro da Mimosa que eu li esse mês e que faz muito sucesso também, que é o Mimosa Está Doente. Esse aqui é engraçadíssimo. Eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte, nos livros da Mimosa. Toda a graça está nas ilustrações. Então, aqui a gente tem, por exemplo, as galinhas, elas são as mais inteligentes, né? As galinhas estão sempre fazendo alguma coisa inteligente. Então, elas estão jogando xadrez, ou elas estão lendo, ou elas estão consertando alguma coisa. Aqui, as galinhas jogando damas aqui em cima da Mimosa, né? As crianças morrem de rir, né, dessas galinhas aqui. Então, é um livro para se ler com calma, para que as crianças possam realmente olhar as ilustrações, né? Eu recomendo todos os livros da Mimosa. São um sucesso absoluto. Eu sei que o preço deles é um pouquinho salgado, mas são livros de muita qualidade. Bom, da série dos livros que eu já indiquei 1000 vezes e que sempre estão na roda, né? Nunca saem do nosso rodízio mensal, Baleia na Banheira. Esses dias me perguntaram se eu indico os livros da Suzane Straber. Indico todos. Deixa eu ver se eu tenho mais algum dela aqui. Não. Indico todos. São histórias cumulativas, então você pode acabar achando que elas têm uma estrutura muito repetitiva, e tem mesmo. Mas as crianças amam. E aí, uma vez me pediram para que eu lesse esse livro aqui para vocês verem. Eu vou ler um pouquinho, porque eu faço umas coisinhas nesse livro que acabam deixando a leitura mais divertida, né? Então é o seguinte, a história começa com a baleia tomando banho na banheira. Aí, de repente,
vão aparecendo pessoas não, animais, que querem tomar banho na banheira também. Então, toda vez que aparece um animalzinho, eu bato no livro, né? Simulando a batida na porta, assim, ó. De repente, a tartaruga aparece na porta. Aí eu faço a voz. Minhas costas estão doendo tanto, reclama a tartaruga. Posso entrar na banheira também? Tudo bem, diz a baleia. Pode entrar e relaxar. E aí a tartaruga vai, splash, splash, tipo, a tartaruga pula na água. E aí vai, aí eu sempre faço assim, né? A baleia e a tartaruga estão na banheira. De repente, o castor aparece na porta. E por aí vai, né? E aí o Francisco e os meninos ficam doidos pra bater no livro, né? Fazer o barulhinho. Uma vez me perguntaram se é um menino ou uma menina, né? Esse personagem aqui da criança. E é uma menina, tá, gente? Tem outros. Essa menina sempre aparece nos livros da Suzanne. E vocês podem ver que ela é uma menina mesmo. Inclusive ela tem blush nas bochechinhas e tudo. Tá bom? Então é um livro bem legal, bem divertido, bem colorido. Você pode fazer vozes de animais, tem esse recurso de bate na porta, né? As crianças adoram essa repetição aí de a cada animalzinho que vai chegando. E vocês têm que reparar que a baleia vai ficando progressivamente mais irritada, né? Quando chega aqui no final, quando a criança pede para entrar na banheira, a baleia já tá preocupada, né? Aqui, quando a criança aparece na porta, a baleia já tá com uma cara assim de... Ai, que saco! Então é bem legal. Já mostrei 1000 vezes esse livro, né? Vocês já estão cansados de ver aí. Agora um livro novo. Um livro que eu não mostrei aqui ainda. Lindo, livro lindo. Olha o suspense. O presente mais importante de todos, do David Conway. Gente, esse livro é lindo, lindo, lindo. E sabem qual é o tema desse livro? A chegada de um irmão. Olha que gracinha. É um dos melhores livros que eu já encontrei sobre chegada de irmão. Pena que o formato dele é tão grandão assim, e as páginas não são assim tão resistentes, de modo que não dá pra você ler pra uma criança assim muito pequenininha, né? Especialmente se ela ainda tá na fase de rasgar livro. Tem criança que não passa por essa fase, mas tem criança que passa. A maioria passa. Então, é a história de uma menina chamada Ama. Ela mora num vilarejo na África. E a mãe dela tá grávida e ela tá aqui esperando notícias, né? A mãe dela entrou em trabalho de parto e ela tá aqui esperando notícias. Aí a avó vem e anuncia que o irmãozinho dela nasceu. Ela ganhou um irmão que se chama Azizi, que quer dizer amado. E aí as pessoas do vilarejo vão visitar a mamãe da Ama e levar presentes, né? E a Ama pergunta pra avó, o que eu posso dar pro meu irmão? E aí a avó diz, dê amor pra ele. Esse é o melhor presente de todos. E a Ama sai pela floresta, pela savana, perguntando para os animais onde é que ela vai conseguir amor. Olha que bonitinho. Ela pergunta para o pássaro, depois ela pergunta para a girafa, né? Depois ela pergunta para o leão. E ela vai se embrenhando cada vez mais pela savana e se perde e não consegue voltar para casa. E aí a noite cai e ela tem que dormir ao pé de uma árvore, né? E no dia seguinte ela acorda, né? As ilustrações são lindas demais, né? Ela acorda e vê alguém se aproximando ao longe e é o pai dela, né? O pai dela que saiu à procura dela e aí encontra e eles voltam para casa e tudo. E o leão diz assim para ela que ele não pode dizer onde ela vai encontrar o amor, mas que é como o cheiro de chuva, né? Deixa eu ler aqui para vocês, ó. O leão diz assim: não posso lhe dizer isso, disse o sábio e velho leão, espreguiçando-se todo com seu respeitável corpo. Mas tão certo quanto o cheiro da chuva é trazido pelo vento seco,
você sempre reconhecerá o amor quando o encontrar. E aí acontece isso, né? A Ama acaba dormindo, o pai dela a reencontra, a leva para casa e todo mundo fica tão feliz com o retorno da menina que eles fazem uma festa e comemoram aí a noite toda e tudo. E nessa noite o leão sente o cheiro da chuva no ar. E aí no dia seguinte chove. Aqui não sei se tá dando pra vocês verem, mas a chuva tá caindo lá fora. É lindo, lindo, lindo. A Esther gostou muito desse livro. O Henrique não se interessou tanto. Ele, enquanto eu lia pra ela, ele chegava, dava uma olhada assim, o leão. Mas quem gostou mesmo foi a Esther, né? Então, super recomendo, tá, gente? Maravilhoso. O presente mais importante de todos. Outro livro que fez muito sucesso, eu já mostrei ele aqui antes, mas é esse aqui, A Velhinha que Dava Nome às Coisas. Um livro muito bonito da Cynthia Ryland. E eu vou contar pra vocês uma coisa que as crianças inventaram, uma brincadeira que elas inventaram no meio da leitura aqui, que, enfim, coisas impremeditadas, né? Então essa é a história de uma velhinha que mora sozinha numa casa bem velha, e ela decidiu, como todos os amigos dela já morreram, e ela se sente muito sozinha, ela decidiu que ela só quer na vida dela coisas que vão durar mais do que ela. Ela não quer ter que enterrar ninguém, né? Então, ela dá nome às coisas que vão durar mais do que ela. Então, a casa dela, por exemplo, o carro dela se chama Beto, a poltrona se chama Frida, a cama se chama Belinha e a casa se chama Glória. E aí a velhinha vai todo dia ao correio pra ver se chegou uma carta pra ela, mas nunca chega nenhuma carta, só chegam contas pra ela pagar. Até o dia em que aparece um cachorrinho, aqui. E ela pensa, ai, né? O que eu vou fazer com esse cachorro? Esse cachorro não vai durar mais do que eu, então eu não posso ficar com ele. Mas ela tem bom coração, ela vai alimentando o cachorro. E o cachorro, é claro, fica freguês, né? Então todo dia o cachorro aparece e ela dá comida pro cachorro e acaba se afeiçoando a ele. Aí até um dia ela pensa à noite, aquele cachorro é tão bonitinho, né? Mas, enfim, né? É melhor continuar mandando ele embora, porque, enfim, eu não quero viver mais do que um amigo meu. Não quero viver mais do que ninguém. Então, o cachorro não vai dar. Aí tem um dia que o cachorro não aparece e a velhinha fica muito triste e preocupada com o cachorrinho. Ela sai procurando ele, né? E tudo. E aí tem uma cena aqui em que ela telefona para a prefeitura. Ela telefona pro canil da prefeitura. E essa cena aqui do telefone, gente, dentre os brinquedos aqui das crianças, tem um telefone velho. As crianças pegaram esse telefone velho no meio da leitura, isso assim, depois de algumas vezes que eu já tinha feito a leitura, e começavam a simular a conversa da velhinha no canil. Então as crianças, a Esther pegava o telefone e falava, alô, é do canil? Aí o Henrique respondia, sim, você viu meu cachorro? Não vi. E aí ficavam brincando disso, assim, um tempão, assim, enquanto eu estava lendo a história, né? Por isso que eu digo, separe um momento aí, tira aí 1 hora para ler para os seus filhos sem pressa, porque essas coisas são maravilhosas. Eu tava me deleitando, assim, vendo as crianças inventando aquele negócio ali no meio da leitura, né? E aí depois eu dizia, posso continuar a história? Pode. Aí eu continuava lendo a história. E aí, por fim, ela sai pra procurar o cachorro dela no canil. E quando ela chega no canil, eles perguntam qual é o nome do seu cachorro. Só que ela nunca tinha dado um nome pra esse cachorro, porque ela só dava nome pra aquelas coisas que iam durar mais do que ela. E naquele momento, então, ela resolve dar um nome pro cachorro, né? E o nome dele eu vou quebrar todos os... Vou dar um monte de spoiler aqui, tá, gente? Mas vocês sabem que Melhores do Mês é spoiler mesmo, então. Pra mim, o livro não perde a graça por causa disso, né? Tudo bem. O nome dele é Sortudo, né? E aí ela passa a dar o nome pro cachorro. Ela dá o nome pro cachorro. Olha o cachorrinho olhando pro carro dela. Ele reconhece o carro. E aí ela leva o cachorro pra casa, né? E fica tudo bem. É um livro muito lindo. As ilustrações são lindas, né? Muito lindo. A velhinha que dava nome às coisas. E o legal também é que ao longo do livro você vai testando a memória da criança, né? Porque como cada objeto tem um nome,
Quem era o Beto mesmo? Ah, o Beto é o carro. Ai, como é que se chamava a poltrona dela? Ah, a poltrona é a Frida. Enfim, bem legal. A velhinha que dava nome às coisas. Tem um livro aqui, gente, eu não me lembro se eu já mostrei esse livro antes. Realmente não me lembro. Se eu mostrei, deve ter sido há muito tempo. Porque esse livro aqui eu lia pro Francisco quando ele era mais novinho. E eu voltei a ler esse mês. E ele amou. Que é o Tanto Tanto. Gente, esse livro aqui, em inglês, ele tem vários formatos, inclusive cartonado. Em português ele só tem esse formato assim grandão, o que é uma pena, porque para ler para bebê fica um pouquinho difícil, ele é realmente muito grande, tá vendo? Mas é um livro perfeito, porque além dele ter uma história muito bonita, né, ele tem muita repetição, muita onomatopeia, muita coisa que vocês podem, que deixam a leitura mais viva, mais interessante, né? Então, a história começa com a mamãe e o bebê em casa, e aí a história tem várias frases que se repetem, né? Eles não estavam fazendo nada. Mamãe e o bebê. Nada mesmo. E então, trim, trim. Aí tem muito diálogo, né? Olá! Mamãe olhou para a porta, o bebê olhou para a mamãe e era a tia Biba. E aí o Francisco adora quando vem a titia, né? Só que eu li para todas as crianças, mas o que mais gostou desse livro aqui foi o Francisco. Tá? E aí, né, a titia cumprimenta o bebê, e aí em toda página, quando chega alguém, a pessoa que chega diz: eu quero apertar essa gracinha, eu quero apertar esse bebê, eu quero apertar essa coisinha tanto, tanto. Todo mundo diz isso, esse tanto, tanto, ele vai se repetindo aí ao longo da história. Aí o bebê brinca, né, com a visita, ela lê uma historinha pra ele, né? Enfim. E daí as visitas vão chegando, aí depois da titia, aí repete, né, eles não estavam fazendo nada. Mamãe e o bebê e tia Biba. Nada mesmo. Então, é cumulativo também, né? E então, trim, trim, de casa. Aí chega o titio, né? Aí o titio dá um beijo no bebê e brinca com o bebê e tudo. E aí depois chegam a vovó e a nana. E depois chegam... isso aqui parece até brasileiro, né? Olha o brinco dela. Aí depois vai chegando mais gente, até que chega o papai, que é o aniversário do papai. E aí eles vão comemorar o aniversário do papai. Gente, é muito fofinho esse livro, só que ele é um livro comprido, né? Ele é um livro um pouco longo. Se você tá lendo ele para um bebê menor, você não precisa ler ele todo, principalmente porque como ele tem essas partes repetitivas, você pode pular, né? Pula algumas páginas. Em leitura para bebê, você sempre pode pular páginas, tá? Porque o bebê não tá ele não tá acompanhando a sequência da história. O bebezinho, ele tá se deleitando ali com os sons, com as ilustrações, né? Com as coisas que você tá nomeando. O Francisco já consegue ouvir esse livro inteiro, né? Mas se você tá começando a ler para um bebê de 2 meses, para uma criança de 2 anos, pode ser que esse livro seja um pouco longo demais, tá? Mas aí eles vão colocar o bebê pra dormir, né? E o bebê chora, mas por fim ele se acalma no bercinho e ele acaba dormindo, né? E todo mundo ama o bebê tanto, tanto. É muito lindo esse livro. Como eu sou boba demais, as primeiras vezes que eu li esse livro eu chorei. Então, Tanto Tanto, da Trish Cook, ilustrado pela Ellen Oxenbury, que é uma ilustradora incrível. Bom, outro livro que fez bastante sucesso esse mês é um livro bem antiguinho já, talvez muitos de vocês já vão ter ouvido falar desse livro, que é o Rita Não Grita, da Flávia Muniz. Rita Não Grita é uma história rimada sobre uma menina que gritava muito. E chega um dia que os amigos decidem dar uma lição na Rita, né? Ninguém aguentava mais aquela gritaria. E eles resolvem ignorar a Rita, né?
ignorar, dar um gelo nela. E aí a Rita acaba vendo que ela precisava mudar, né? E ela descobre que existe uma forma muito melhor de lidar com os problemas, que é dando risada, né? Então eu vou só começar a ler para vocês sentirem aí o ritmo da história. É bem legal. Então, esta é a história de uma menina. Vou contar como ela era. Seu nome é Rita Magrela. Além de ser gritadeira, Rita é muito tagarela. A tal Rita Magricela tem o nariz arrebitado, sardas por todo lado e o cabelo espetado, enfeitado com fita amarela. Esta Rita Magricela, a tal da cara magrela, tem uma mania esquisita. Vive fazendo birra. A confusão já começa no café com pão. Se Rita quer mais geleia e a mamãe lhe diz que não, pronto, já abre aquele bocão. Aí ela aqui. E aí vai. Então, histórias rimadas, vocês sabem, são um tipo de história que deve fazer parte do cardápio literário aí do seu filho, independentemente da idade. E essa história, além de tudo, tem uma lição, né? Uma lição sobre você ser mais afável, né? Você ser mais amável com as pessoas e você aprender a rir daquelas situações que irritam você. Então, é um livro muito, muito bom. Talvez por isso ele tenha durado tantos anos, porque esse livro tem mais de 30 anos, né? Então, tá aí. Tá acabando, gente. Esse mês também eu li esse livro aqui para as crianças e foi bem interessante. Nossa, ele tá até empoeirado, gente. Aqui, Goiás! Goiás! A poeira de Goiás, e ninguém pode pra poeira de Goiás, né? Hoje Não Quero Banana, da Silvia... Como é que é o nome da autora, gente? Meu Deus! Eles colocaram uma letra na capa que é difícil de entender. Silviane Dônio, tá? Ilustrado pela Dorothy de Monfort. Então, é a história de um crocodilinho que come bananas. Ele vive num lugar onde tem muitas bananeiras. Então, a dieta desses crocodilos aqui é banana. Só que aí tem um dia que o crocodilo decide que ele não quer mais comer banana, porque ele decidiu comer uma criança. Gente, depois vocês têm que ir no canal do YouTube da Gisele Lourenço, Tempo para a História. Vocês têm que ver a Gisele contando esse livro aqui. Tá? As vozes que ela faz são maravilhosas. Assim, eu conheci esse livro pelo canal dela, inclusive. Então, Aquiles, que é esse crocodilinho, ele decide que não quer mais comer banana, ele quer comer uma criança. E o interessante é que quando eu estava lendo esse livro para Esther, ela, assim que eu li essa parte, né? Eu quero comer uma criança. Ela falou, mas ele é muito pequeno para comer uma criança. Aí eu pensei, gente, ela já sacou. Ela já sacou o turning point aí da história, né? Que é quando ele percebe que ele é muito pequeno pra comer uma criança, mas enfim, né? Eu falei, pois é, ele é bem pequeno, né, filha? Vamos ver o que acontece nessa história. E é exatamente isso, né? Então, os pais tentam agradá-lo de tudo que é jeito para que ele coma, para que ele coma bolo, né? Para que ele coma coisas assim, normais, né? Mas ele quer comer uma criança. Então, quando ele vê uma criança na beira do rio, ele começa a rir, né, de satisfação, ele faz uma carinha de malvadinho, né? Agora eu vou comer uma criança, né? Mas o que acontece é que a criança olha pra ele e começa a rir, né? Ele fala, que crocodilinho bonitinho, que gracinha, tão fofinho. Aí ela pega o crocodilo e joga o crocodilo na água. E o crocodilo volta pra casa todo humilhado, né? E morrendo de fome. E aí ele decide que ele vai comer banana mesmo, pra ficar fortinho, pra crescer e poder comer uma criança. Então é um livro bem engraçado aí. O livro fala, né? É isso que acontece com quem não come, né? Porque a menina fala, ele é tão fraquinho, tão magrinho. Então, enfim. Hoje Não Quero Banana. É um livro que, dependendo da forma como você lê, você vai arrancar gargalhadas aí das crianças. E a Gisele, pra mim, fez um trabalho maravilhoso na narração desse livro. Então, eu procuro imitá-la quando eu tô lendo isso aqui. As pessoas falam assim, Marcela, você ensina a fazer vozes? Eu falo, gente, não existe... Eu não poderia ensinar vocês a fazer vozes. O melhor jeito é você imitar.
Então você pega alguém que fez uma leitura que você gostou bastante e você imita, né? Não tem outro jeito, é imitando mesmo. Então vamos lá. Caça ao Tesouro. Caça ao Tesouro. Esse livro aqui, ele tem uma história. Eu comprei esse livro há muito tempo, mas assim que eu o li, eu percebi que ele era um pouquinho avançado. Na época, minha filha tinha acabado de completar 3 anos, e aí eu falei, não, esse livro aqui pra ela não tá muito avançado. Caça ao Tesouro é uma história cheia de enigmas, né? E desafios. Então, é uma história de piratas e eles encontram um mapa, né, que aponta onde há um tesouro. E aí, a cada página, você tem uma proposta de desafio. Né? Então, aqui, por exemplo, você tem que localizar o caminho dos golfinhos, né, pela água. Aí, a criança tem que prestar bastante atenção às ilustrações para conseguir encontrar as coisas. Né? Claro, você vai ajudando a criança ao longo da história. Né? Não deixa ela sozinha com o livro, se vira aí não. Vai fazendo junto com ela. Aqui, por exemplo, nessa página, você tem que encontrar a ave que não tem par. Né? Todas as aves aqui têm um par, menos uma. Então, você tem que encontrar essa ave aqui. Né? Isso aqui, para minha menina de 5 anos, já foi excelente. O meu menino de 4 também gostou bastante. Mas você tem que estar junto o tempo todo, né? Fazendo os desafios junto com eles. E são muitos desafios, então muitas vezes você não vai conseguir fazer todos numa tacada só, e tudo bem. Aqui a gente tem que encontrar a porta. Você tem que olhar para esse rochedo aqui e encontrar a porta. E por aí vai. Aqui no final a gente tem a resolução dos enigmas, tá? Então se você não conseguir... A Esther amou essa página aqui do labirinto. Essa aqui. A gente se demorou um tempão aqui nessa página porque ela ficava tentando vários caminhos e tudo. E foi legal que teve um caminho aqui que ela tentou fazer. Não, que eu tava tentando fazer. Aí eu falei, não, eu não posso passar aqui porque tem um lagarto. Ela falou, não, mas ele tá de costas, pode passar sim. É verdade, ele tá de costas, eu posso passar. Então é isso, tá, gente? Caça ao Tesouro. Agora, na última caixinha, me pediram uma dica de livro sobre ilha e tesouros, né? Ilha Perdida e Tesouros, então eu indico esse aqui. Mas eu indico a partir de 4 anos. É porque o Henrique, assim, ele tá muito habituado à leitura em voz alta, então com ele fluiu bem, mas eu acredito que 5 anos em diante é a idade ideal, tá? Como tá a Esther. Mas se você tiver um irmão mais novo, ele vai conseguir acompanhar alguns dos desafios também. Eu só acho esse um livro um pouquinho avançado, porque ele exige muita capacidade de observação da criança, né? Muita atenção realmente, e às vezes para uma criança mais nova ela vai ficar frustrada. Inclusive, me lembrei de uma história de uma seguidora, uma história bem interessante. Uma seguidora que me disse que foi ler esse livro aqui para a filha dela. A filha dela tinha 4 anos, acho que recém-completados. E a filha não conseguiu fazer os desafios. E sendo uma menina muito, assim, que não gosta de errar, não admite errar, ela tomou raiva do livro. E na verdade ela tomou raiva do momento de leitura, por causa desse livro. Porque ela não conseguia fazer os desafios. E aí essa seguidora veio me perguntar, por que será que a minha filha tomou raiva, né, do momento de leitura? Eu falei, mas o que vocês têm lido? Ela falou, o último livro que eu li pra ela foi esse aqui, Caça ao Tesouro. Eu falei, como é que foi a leitura? Ela não conseguiu fazer os desafios. Aí eu falei, então pode ser isso. Né? Eu falei, tenta puxar uma conversa com ela, fala sobre esse livro aqui. Né? Fala assim, aquele livro, filha, tem uns desafios, assim, são meio difíceis, né? E a seguidora fez isso, ela falou, filha, aquele livro, né, dos ratinhos, piratas, é um pouquinho difícil, né, fazer aqueles desafios. Aí a menina se abriu, falou assim, eu achei difícil. Aí a mãe dela falou, pois eu acho que esse livro é para criança maior. Aí a filha dela se acalmou, né? E ela viu que realmente o fato da filha ter travado nos desafios fez com que ela tomasse um pouquinho de raiva do momento da leitura. Olha que coisa, né? É o que eu estava comentando antes. Coisas que podem acontecer, podem não acontecer, depende aí da criança que você tem. E aí ela disse que resolveu. Depois que elas conversaram sobre isso,
né, resolveu o problema. Então, cuidado com o nível de dificuldade do livro que você está oferecendo aí para a criança, né, para que você não acabe frustrando, né, a criança, beleza? Tem criança que já teria uma reação diferente, assim, do tipo, não ligar mais pro livro, né? Mas no caso dessa menina, como ela tem, acho que ela tem uma coisa da competitividade mais aguçada, né? Então ela quer acertar, ela quer vencer, ela quer ganhar. E aí o livro ganhou dela e aí ela ficou com raiva. Tá bom? Gente, esses foram os livros que eu separei aqui pra vocês. Acho que eu não me esqueci de nenhum, tá? Além desses livros que eu mostrei, é claro que há outros que a gente acaba lendo ao longo do mês, né? A gente faz aqui o rodízio mensal, mas vira e mexe a gente tem umas leituras assim que não estavam no script, né? A gente tem uma estante ali atrás cheia de livros, às vezes as crianças vão, pegam, né, puxam um livro ali da estante, lê esse livro, eu leio, não tem problema nenhum. Né? Muita gente que está fazendo rodízio tem essa dúvida, quando a criança pede um livro que não está no rodízio, eu digo, não tem problema nenhum, pode ler o livro. Aqui as crianças já estão muito habituadas a ver livros pela casa, então elas não ficam assim muito oriçadas com a presença de livros ali, por exemplo. Elas não saem mais tirando todos os livros da prateleira, né, e fazendo aquela bagunça. Então, acontece às vezes, mas não acontece assim, sempre, né, delas pedirem livros que estão guardados ali na estante. Porque os livros que a gente está lendo no rodízio eu deixo em outro lugar, eu deixo na sala, num carrinho que a gente tem de madeira. Então os livros ficam ali. E as crianças sabem que na hora que a gente vai ler antes de dormir, por exemplo, elas já vão no carrinho de madeira e procuram os livros que estão ali. Né? Mas eventualmente acontece de a gente ler outros livros que não estavam no script e não tem problema nenhum. Tá? Deixa eu só ver se vocês colocaram alguma pergunta aqui no chat. Pri, para crianças de 8 anos ainda é indicado? Eu não vi sua pergunta na hora, eu não sei de qual livro você está falando, tá bom? Eu me lembro de ter visto uma mensagem aqui que era um pouquinho grande, deixa eu ver se eu consigo localizar ela aqui. Fala do ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado. Monique, esse livro fez muito sucesso aqui em casa, durante muito tempo, tá? Faz bastante tempo que a gente não lê esse livro, mas eu sei que algumas pessoas não gostam desse livro porque, no fim das contas, o narrador engana o ratinho, né? E tudo. Mas o fato é que esse livro é mais essa questão do narrador enganar o ratinho é mais uma dessas coisas que eu acho um falso problema. Eu não acho que isso dê não acho que isso dê problema. As crianças amam esse livro. O que elas pegam dessa história é que o ratinho compartilhou, né? O meio pelo qual ele compartilhou, que foi uma mentira que contaram pra ele, né, que havia um urso esfomeado na floresta, a criança não pega isso, né? Mas ele foi enganado. A criança pequena, né? O que fica na memória dela é que ela compartilhou. Tanto é que no final da história, eu me lembro quando eu li esse livro aqui em casa, a gente ficava brincando de compartilhar o próprio alimento. A gente tem uma mania aqui em casa, gente. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Não sei se vocês têm essa mania aí também. Aqui em casa, quem tá de fora pode achar estranho. Quando a gente vê um alimento assim na página, muitas vezes as crianças falam, eu quero esse bolo. Aí eu falo, você quer esse bolo? Eu vou te dar um pedaço. Aí eu pego um pedacinho e dou pra criança. Aí a criança... Aí, você quer também? Eu vou te dar um pedacinho. Aí... a gente tem essas doideiras aqui em casa. E aí eu me lembro que nessa história do morango e do grande urso esfomeado, a gente dividia o pedaço do morango, assim, né? Então sempre foi uma história que rendeu frutos muito bons, tá? Eu não sei se você fez essa pergunta por causa dessa questão aí, mas o ratinho foi enganado, né? Sobre essa questão de enganar também, recentemente eu li uma newsletter do Padre Paulo Ricardo, em que ele comenta aquela parábola do administrador infiel, né? Vocês devem lembrar dessa parábola, né? Então, o administrador descobre que ele vai ser mandado embora, e aí ele resolve ir até os credores do seu patrão, e perdoar a dívida, né?
para que ele fique em bom... para que ele ganhe a amizade, a afeição daqueles credores e possa recorrer a eles no futuro, quando ele ficar... quando ele tiver necessidade, né? Quando ele começar a passar necessidade. E Jesus elogia o ato do administrador infiel. E aí muita gente fala, nossa, mas como pode? Ele está elogiando um ato desonesto. Aí o Padre Paulo explica, ele não está elogiando o ato desonesto, ele está elogiando a esperteza, a astúcia, a argúcia, né? E que nós deveríamos ter a mesma argúcia nas coisas do céu, né? Nós deveríamos querer as coisas do céu, querer a nossa garantia, nos garantir, né? Como o administrador infiel quis se garantir, né? Então não é errado usar de argúcia, né? Muita gente se pergunta sobre isso com relação ao Grúfalo, né? Fala, mas o ratinho mente. Eu falo assim, olha só, essa não é uma história sobre o triunfo da mentira, essa é uma história sobre a esperteza que vence a força, né? Você tem um ratinho minúsculo, indefeso, que se depara com um monstro, né, que quer devorá-lo. Aliás, ele se depara com um monte de animais que querem devorá-lo e, no fim das contas, um monstro que quer devorá-lo. E ele consegue, sem usar de violência, sem usar, né, de nenhum recurso assim, ele consegue reverter o jogo e sobressair. Então, o uso da esperteza, da argúcia, ele não é condenável. Vocês estão entendendo? Isso é bíblico. Então é isso, tá? Eu nunca vi motivo assim pra se preocupar nem com a história do Grúfalo, nem com a história do ratinho. Mas aí é de cada um, né, gente? Não, Marcelo, essa história não me desce. Então não leio. Vamos lá. Deixa eu ver se eu localizo, gente, a pessoa que tinha escrito uma mensagem um pouquinho comprida. Podem colocar mais perguntas no final também, tá, gente? Eu acho que eu encontrei. Peraí. A Daniela. Minha filha de 2 anos ama a mimosa. Não quer tomar banho. Aqui não tive esse problema. Eu mostro todos os outros animais que tomam banho e ficam bem limpinhos, que a mimosa era desobediente. Pois Daniela, exatamente. A mimosa é uma vaquinha... ela é uma vaquinha teimosa mesmo. Você pode ver, em todas as histórias, ela é um pouco... a mimosa espreita, né? Ela fica assustando o carteiro toda hora, né? E irritando todo mundo. A mimosa não é assim. Ela não é esperta como as galinhas, né? Mas ela é muito querida. Os livros da mimosa são... Eu diria que eles cativam todo mundo. Porque eles cativam desde os pequenininhos, que às vezes nem estão entendendo a história, mas eles gostam das ilustrações e tem muitos detalhes, então eles ficam ali se deleitando assim, com aquelas ilustrações. Quando a criança já tem um pouquinho mais de maturidade, eles conseguem pegar o humor que está ali nas ilustrações das galinhas, né? Especialmente das galinhas. Em Mimosa Está Doente, por exemplo, a gente morre de rir da reação das galinhas quando elas ficam com ciúme do veterinário, né? Porque as galinhas é que querem cuidar da mimosa. Elas estão lá de enfermeiras, né? Vestidas assim, com a maletinha e tudo. Aí, de repente, chega o veterinário para cuidar da mimosa e as galinhas ficam assim, fazendo aquela careta assim, do tipo... É muito engraçado. Nayara... Sobre a mimosa, indica algum específico para começar? Nayara, se for um bebê, eu recomendo O Aniversário da Vaca Mimosa, que é um livro cartonado. Tem na minha livraria, tem em outros lugares também, mas para um primeiro livro sobre a mimosa, ele é o ideal. Principalmente se for bebê, porque ele é cartonado. Depois você pode pegar esse Mimosa Está Doente, que é muito engraçado. Mimosa espreita, Mimosa não quer dormir, Mimosa não quer tomar banho. Mimosa sai de férias, eu acho que talvez seja o último da minha lista de recomendações, tá? Depois que você já leu todos, depois que você já tem todos, aí você procura o Mimosa Sai de Férias, tá? Ele é um pouquinho mais confuso,
Porque a mimosa diz que vai sair de férias, mas ao mesmo tempo ela permanece na fazenda. E aí, enfim, uma criança muito pequenininha, por exemplo, que nem vai à escola, por exemplo, não vai entender muito bem o que está acontecendo ali. Tá? Mas ainda assim eu indico porque é a mimosa e a mimosa é maravilhosa. Tá bom? Bom, pessoal, onde eu consigo comprar o livro do aniversário da Vaca Mimosa? Então, na minha livraria tem, mas na Amazon também tem. E em outros locais aí na internet. Felizmente ainda não é um livro esgotado, né? Vamos torcer para que ela não chegue lá. Esses livros de repetição, igual o da baleia, são legais para maiores, 7 anos. Olha, Daniela, eu acho que para 7 anos eles são bem infantis, tá? Se você tá lendo para uma criança mais nova, uma criança de 7 anos tá ouvindo, pode ser até que ela goste, mas eu acho que não vale a pena você investir num livro desse para uma criança de 7 anos, tá? Para crianças de 7 anos, existem outras histórias cumulativas que são mais complexas, que são mais adequadas, eu acho, para a idade. São mais desafiadoras, né? Esses da Suzanne Straber vão ser bem infantilzinhos mesmo. Então, é como eu disse, se você tá lendo para uma criança mais nova, pode ser que uma de 7 anos até ouça e ache divertidinho, assim. Mas eu acho bem infantilzinho para uma criança de 7 anos, tá bom? Larissa, 365 histórias para dormir é um dos livros que eu estou esperando chegar da minha livraria para eu conhecer e contar para vocês. Semana que vem eu vou receber uma leva de livros da minha livraria que estão lá no estoque, mas que eu não havia manuseado até então. Chegando esses livros eu vou poder contar para vocês, falar para vocês sobre eles e poder divulgá-los na promoção também, que é a promoção de Dia das Crianças, tá? Inclusive eu pedi esses livros justamente para poder divulgar aqui para vocês na promoção, tá bom? O Bruno Reis tá aí, não sei se ainda está. Bruno foi quem fez nossos filtros, viu, gente? Quem ainda não baixou os filtros do Leia para Seus Filhos, baixem lá. Lá no... Inclusive tem um destaque, como é que faz para vocês baixarem os filtros, tá bom? O livro O que tem dentro da fralda é recomendado? Eu vou confessar uma coisa para você, Natan, eu tenho nojo desse livro. Tem 2 livros que eu tenho nojo. Esse e aquele da topeira que quer saber quem fez cocô na cabeça dela. Gente, eu não aguento. Sabe aquele negócio de não me desce? Não me desce. Esse livro não me desce. Mas não vejo nada contra o livro, entendeu? Então, se você achar legal, pode ler. Não tem problema nenhum. Experiência própria. Meu filho tem 5 anos e conta as histórias da Suzanne Straber para a irmã de 2 anos. Já definiu que os livros são dela. Pois é. Os livros da Suzanne são muito legais, né? Para os pequenininhos. Uma lagarta muito comilona, bebê 8 meses, boa opção, ótima opção, Kiliane. Tá? Uma lagarta muito comilona é legal até 2 anos, assim. Se você vai comprar o livro para ler pela primeira vez, eu creio que até 2 anos. Embora eu possa estender isso um pouquinho, porque, enfim, eu acho que agrada até mais que isso, mais de 2 anos. Até 3 anos, né? 2 anos, por exemplo, o Francisco tá... Deixa eu matar um bichinho aqui, gente, peraí. Eu moro na roça. O Francisco fez 2 anos em junho, né? E ele ama ainda lagarta muito comilona. Então, eu diria que assim, até 3 anos vale a pena você comprar uma lagarta muito comilona. A Esther tem 5 anos. Como esse é um livro que tem uma memória afetiva para ela gosta do livro até hoje. Mas ela gosta do livro porque ela se lembra, né? Do livro e tudo. Elisa, aqui o da Suzanne serviu para treino de leitura. Você falou uma coisa bem legal, Elisa. Muita gente procura para treino de fluência, por exemplo, de leitura. Muita gente procura aqueles livros que são feitos para essa finalidade. Eu vou dar um exemplo. Aqueles livros da coleção Estrelinha. Alguns livros com os pingos, né? E o que acontece, né? Tem uma máxima entre especialistas em leitura que eles dizem assim: se você quer que seu filho se torne um leitor de verdade, leia livros de verdade para ele. E esses livros de vocabulário muito controlado não são livros de verdade, assim. Eles são livros feitos com um grau de dificuldade bastante controlado para facilitar a leitura própria. Esse não é um problema em si. O problema é que esses livros, em geral, eles são muito chatos.
bons. Eles não têm uma narrativa boa, eles não têm uma narrativa que tem os elementos de uma narrativa, né? Quais são os elementos que seguram, que sustentam uma narrativa? Né? Então você tem ali, você tem que ter uma... Vamos pegar só os elementos do enredo, né? Você tem um evento inicial, aí você tem os eventos vão se tornando mais complexos, aí chega no clímax, aí você tem o que se sucede ao clímax, né? Um ajeitamento das coisas, e você tem a conclusão. Se você pegar esses livros, em geral, eles não têm isso. Eles não são, muitas vezes, eles nem são uma narrativa. E são livros que, enfim, a criança às vezes até gosta, mas você pode encontrar coisas muito melhores para ler para as crianças que não foram feitos com essa finalidade. Os livros da Suzane, por exemplo, como tem um vocabulário bem simples, eles não são livros de vocabulário controlado, mas eles têm um vocabulário simples, que dá para você usar com criança que está desenvolvendo fluência em leitura. Então, eu sou a favor de você usar bons livros sempre, né? Eu evito comprar livros que sejam feitos assim, para a criança que está desenvolvendo a fluência. Aí você vai ver, a história é uma bobeira sem fim, assim, não é uma narrativa. Ele tenta ser uma narrativa, mas não é, né? Então eu não gosto, assim, e eu acho que esses livros aí que a gente indica para bebês, muitas vezes eles servem mais para isso. Os do Pip Pose, por exemplo, né? Pip Pose, se você pegar aqui, ó, olha o tamanho das frases do livro. Nossa senhora, vai cair tudo aqui, gente. Pip Pose, olha o tamanho das frases. E são letras maiúsculas, então, ó, curtinhas, tá vendo? Eu acho esse aqui muito mais interessante do que os pingos, por exemplo. Dá pra treinar a fluência de leitura com um livro desse. Então, foi uma frase que eu nunca esqueci. Se você quer que seu filho se torne um leitor de verdade, use livros de verdade. Não é que não pode usar os outros, não, tá, gente? Só tô dizendo assim, procure sempre livros bons. Os livros do Elefante e a Porquinha, você indica? Indico demais. Muito, Marília. São ótimos. Inclusive, dá pra treinar a fluência de leitura com os livros do Elefante e a Porquinha também. Aí, boa lembrança, tá? O Elefante e a Porquinha, inclusive, eles trazem elementos que a criança precisa conhecer, né? Aquela questão dos balões, né? Os diálogos. Então, são livros muito bons. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Já são 10h40 já. Então, tá na hora de nós nos acalmarmos os corações. Pessoal, quero dar uma notícia pra vocês, tá? Tudo que eu tenho feito durante a semana, seja live, artigo no blog, novos posts aqui no Instagram, conteúdos no Telegram. Se você quer saber tudo que saiu na semana sobre leitura em voz alta, então você tem que se inscrever na minha newsletter. Eu ainda não tenho uma página oficial de inscrição na newsletter, mas para entrar na newsletter, basta você se inscrever na lista de espera do Horas Incríveis. Vai lá no meu link da bio, vai lá em Horas Incríveis, lista de espera, e mesmo que você não se interesse pelo curso, você clica lá para se inscrever na lista de espera, que você vai passar a receber esses e-mails toda sexta-feira. E aí você vai ver tudo que eu produzi aí sobre esse assunto. E não vai perder nada, tá? Serve até como um arquivo para você, o dia que você quiser falar, puxa, eu lembro que a Marcela comentou uma vez sobre tal coisa. Você procura lá em uma das newsletters que vai estar lá, referendado lá. Então, eu ainda vou fazer uma página bonitinha, assim, para você se inscrever na newsletter, mas essa página ainda não existe. Então, para entrar na newsletter, tem que entrar na lista de espera do Horas Incríveis, tá bom? Pessoal, Ivana, beijo. Beijo pra você, querida Ivana. Tem mais uma pergunta aqui, que é a da Muinar, desculpa, não entendi o seu nome, sobre a coleção da Folha de São Paulo. Olha, existem muitas coleções, eu não saberia responder a essa pergunta, assim, tem que falar qual coleção da Folha de São Paulo. Inclusive as mais recentes eu não conheço nenhuma, tá? Eu conheço aquelas mais antigas, né, que saía sobre música clássica e tudo, mas eu não sei dizer, tá, se são boas, tem que conferir.
Quem já está no curso precisa também? Fernanda? Não. Quem já está no curso está recebendo. Se você não recebeu, Fernanda, um e-mail meu na sexta-feira passada, que eu já enviei, então vai lá no link da bio e se inscreve na lista de espera. Tá? É um jeitinho para receber as newsletters. Eu sei que você já é aluna, então você não precisa de estar na lista de espera, mas é só para poder receber os e-mails, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês façam boas compras, leiam em voz alta aí para os seus filhos diariamente, ou dia sim, dia não. Façam disso uma prioridade na casa de vocês, porque faz toda a diferença. E se você ainda não começou, então comece amanhã. Tá? Amanhã, eu estou falando sério, é uma das coisas mais importantes que você vai poder fazer pelos seus filhos e você vai ver os frutos em você também. Então, muito boa noite. Nós estamos na quinta. Um ótimo resto de semana para vocês e fiquem com Deus. Até a próxima.